Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá bom? Eu decidi gravar um pouquinho sobre radicais porque as nossas atividades vão ser fixadas a partir de agora sobre radicais, tá bom? E mesmo eu tendo colocado algumas sugestões de videoaula, eu vim dar um pouquinho da minha contribuição para vocês, tá bom? Antes de qualquer coisa, a gente tem que entender e saber quem são os elementos dos radicais. Eu coloquei eles aqui para vocês, tá bom? Aqui é o índice do radical. Ele determina quantas vezes eu tenho que multiplicar a raiz até chegar no radicando. Esse símbolo, que é o radical, que é o símbolo característico dos radicais. O radicando, que é o número que está dentro do radical. O expoente, que vai aparecer algumas vezes, nem sempre, mas eu já coloquei ele para vocês aqui. O expoente é um número que eleva o radicando. E o resultado disso tudo, que é a nossa raiz. Gente, aqui a gente vai trabalhar com exemplos, tá certo? E eu queria que vocês entendessem uma coisinha aqui para mim. Nem sempre o índice ele vai vir explícito na raiz. Algumas vezes ele não vai aparecer. Por exemplo, aqui apareceu porque eu coloquei, o índice é 2. Sempre que não aparecer, o índice é 2, é raiz quadrada, tá bom? Sempre que não aparecer, a raiz é quadrada. A partir do 3, ele tem que aparecer índice 3, índice 4, índice 5 e por aí vai. Aí você pode me perguntar, mas para que significa isso? Que eu vou já responder aqui para vocês. Eu tenho um exemplo aqui, eu tenho raiz quadrada, né? Não apareceu, então é raiz quadrada do 4. Eu quero saber quem é a raiz quadrada do 4. Esse índice, ele diz quantas vezes eu tenho que multiplicar a raiz para conseguir encontrar o número 4, o radicando, tá certo? Então, eu posso fazer tentativas. Como assim, professora, tentativas? 0 vezes 0. Lembrando que tem que ser número igual, tá bom? 0 vezes 0 dá 4? Não, dá 1. Eu tento de novo. Vou tentando até encontrar o 4. 1 vezes 1 dá 4? Não, dá 1. Então, significa que 1 não é raiz do 4, certo? Agora, eu vou testar o 2. 2 vezes 2 dá 4? Sim, dá 4. Então, significa que a raiz quadrada do 4 é o número 2. E tem outra maneira também de encontrar, não é só essa pela tentativa, tá bom? Que é uma maneira que eu acho que é melhor, que é mais produtiva. Você vai pegar um númerozinho de dentro aqui, tá bom? E você vai fatorar ele. Aí você pode me perguntar, Verônica, o que significa fatorar? Fatorar é dividir em fatores primos. E quem são os fatores primos? O 2, o 3, o 5, o 7 e por aí vai. Fatores primos são aqueles números que só tem 2 divisores, um e ele próprio, tá? Então, eu vou dividir o 4 por 2. 4 por 2, 2. Divido mais uma vez por 2. 2 por 2, 1. Aí você vai olhar, agora terminou em 1, acabou a divisão. Você vai olhar, quem são os fatores que aparecem aqui? O número 2. Apareceu quantas vezes? 2 vezes. Então, significa que é 2 elevado ao quadrado. Isso é outra maneira de escrever o número 4, tá bom? Então, no lugar do 4, eu vou colocar 2 ao quadrado. Lembrando que o índice aqui é 2. A gente vai estudar uma propriedadezinha que diz índice igual ao expoente, você pode cortar. E o resultado é 2, tá bom? Aqui, ó. Raiz quadrada do 4 é o número 2. Deixa eu colocar com outra corzinha. É o número 2, tudo bem? E eu continuo. Vou fazer agora raiz do 25. Raiz do 25. Raiz do 25 do mesmo jeito. Você vai procurar um número que você multiplique quantas vezes? 2, né? Porque o índice é 2, certo? Então, vamos testar. Eu já testei o 1, o 2 e o 3. O 1, o 2 eu já testei aqui, ó. 0, 1 e 2. Vamos testar agora o 3. 3 vezes 3. Será que dá 25? Dá 9, não é isso? Não dá 25. Então, eu testo outro. Vou aumentando. Se eu fazer 4 vezes 4, será que dá 25? Não, dá 16. Então, vamos testar o 5. 5 vezes 5 dá 25? Sim, dá 25. Então, significa que eu achei o radicando. Se eu achei o radicando, quem é a minha raiz?
é raiz quadrada do 25, é o número 5. Pronto. E mais uma vez pelo método da fatoração, vamos fazer. Fatoração, vou dividir em fatores primos. Não dá para dividir por 2, não dá para dividir por 3, mas dá para dividir por 5. 25 dividido por 5, 5. Divido novamente por 5. 5 por 5, 1. Vou analisar quem são os fatores. Quem são os fatores? O fator é o fator 5 que aparece. Quantas vezes? 2. No lugar do 25, eu vou colocar essa potênciazinha aqui, ó. 5 ao quadrado. Quem é o índice? O índice é 2. Índice igual ao expoente, a gente vai já estudar na primeira propriedade dos radicais. Quando o índice for igual ao expoente, você pode cancelar isso, cortar, tá? E só vai sobrar o radicando. No caso, a raiz quadrada do 25 é o 5, tá certo? Aqui o resultado aqui, tá bom? Eu já sei quem é a raiz quadrada do 9, que é o 3. E vamos para a raiz cúbica para vocês visualizarem que é bem semelhante, é bem parecido, não tem quase nada de diferente. A única diferença aqui é que o índice é o 3. Se o índice é o 3, você vai ter que multiplicar o número não mais 2 vezes, mas sim 3 vezes, tá? Você pode testar? Pode, sim, você pode testar. Vamos testar aqui. Vamos testar com o 0. 0 vezes 0 vezes 0 dá 8? Jamais, né? Dá 0. Vamos testar agora 1. 1 vezes 1 vezes 1. Será que dá o 8 que eu tô procurando? 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Então, já não é 1. Vamos testar o outro, o 2. 2 vezes 2 vezes 2. Vamos testar com calma. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Opa, achei aqui o bonitinho do 8. Se eu achei o bonitinho do 8, isso significa que a raiz cúbica do 8 é o número 2, tá? E mais uma vez, você pode fazer pelo método da fatoração. Você vai pegar o 8 aqui e vai fatorar ele. Vamos fatorar por 2. 8 dividido por 2, 4. Mais uma vez por 2. 2 dividido por 2, 2. E mais uma vez por 2. Lembrando que para dividir tem que dar exato, tá bom, galera? Para fazer essa fatoração tem que ser uma divisão exata. 2 por 2, 1. Tudo bem? Vou olhar quem são os meus fatores que apareceram aqui. Só apareceu o fator 2. Quantas vezes? 3. Então, no lugar de escrever esse 8zinho aqui, eu vou colocar essa potência, 2 ao cubo. Índice igual ao expoente, a gente vai já estudar, tá bom? Você corta e fica só o radicando. Então, raiz cúbica do 8 é o número 2, ok? Já achou a raiz cúbica do 8, que é 2. Vamos para a raiz cúbica do 27. Raiz cúbica do 27 do mesmo jeito. Você vai procurar um númerozinho que você multiplica 3 vezes, que dê 27. Eu já testei o 0, já testei o 1 e já testei o 2. Vamos testar o 3, né? 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Achei o 27. Por isso, galera, que eu mando vocês estudarem a tabuada. A tabuada é a base da matemática. Se você sabe a tabuada direitinho, com certeza você vai ter uma facilidade para aprender isso. Então, eu já achei aqui que a raiz cúbica do 27 é o número 3. E mais uma vez, você consegue fazer pela fatoração. Vamos fatorar o 27, tá? Lembrando que esse método da tentativa, ele só é legal quando o número for pequeno, for baixo, tá? Quando o número for um pouquinho mais alto, tem que ser realmente a fatoração. Porque senão você vai testar e testar e testar, e às vezes você se perde nas contas. Vou fatorar 27, não dá por 3, não dá por 2, né? Então, eu vou por 3. 27 dividido por 3, 9. 9 por 3, 3. E 3 por 3, 1. Terminou 1, você vai ver quem são os fatores aqui. 3, o 3 apareceu quantas vezes? 3 vezes, então vai ficar raiz cúbica do... No lugar do 27, você vai colocar o 3 ao cubo, tá? Lembrando, índice igual ao expoente, cancela, só sobra o radicando. Então, raiz cúbica do 27 é o número 3. Vai fazer uma, que também é bem parecidazinha, certo? Que é a raiz
quarta do 16. Raiz quarta do 16. Dá para fazer por fatoração, dá para fazer por tentativa, tá bom? Só tem que tomar cuidado. Agora você vai multiplicar o número quantas vezes? 4 vezes, porque o índice é 4. Você vai 0, 0 vezes 0, vezes 0, vezes 0. Tem que multiplicar 4 vezes, dá 16? Jamais, dá 0, né? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 16? Não, dá 1. Vamos testar o bonitinho do 2. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 2, achei, ó. Achei o bonitinho do 16. Então, isso significa que a raiz quarta do 16 é o número 2, tá? E mais uma vez, dá para você fazer pela fatoração. Vamos fatorar o número que está dentro do radical, radicando. 16 divide por 2, 8. 8 divide por 2, 4. 4 por 2, 2. E 2 por 2, 1. Terminou em 1. Você vai olhar quem são os fatores. Quem são os fatores? 2. O 2 apareceu quantas vezes? 4. Para resolver, no lugar do 16, você vai colocar essa potência, 2 elevado à quarta potência. Pela primeira propriedade que a gente vai já estudar, tá bom? Índice igual ao expoente, cancela, só sobra o número de dentro, só sobra o radicando. Então, o resultado é 2, ó. Confira que o resultado é igual, tá certo? Então, eu tô dando algumas maneiras para você determinar a raiz sem sofrer muito, tá bom? Mas uma coisa que você tem que fazer é saber a tabuada. Se você já sabe, ótimo. Se você não sabe, cuidem em aprender.